Bom, gente, já que vocês pediram aí, vou gravar alguns vídeos hoje. Então, esse é um exercício aqui. Eu acho que é o primeiro que a gente vai resolver na aula de hoje, que era um que não deu para a gente resolver na aula passada. Bom, o primeiro passo vai ser identificar e calcular as reações de apoio. Então, esse apoio é do tipo engaste, então ele tem três reações: uma reação vertical, RA, uma reação horizontal, HA, e um momento, MA, tá? O segundo passo, depois de identificar as reações de apoio, vai ser colocar a carga, vou concentrar essa carga distribuída aqui. Então, é uma carga distribuída de 4 kN por metro em 5 metros. Então, aqui no meio, eu vou colocar 4 vezes 5, 20 kN. E ela tá bem aqui no meio, Então, ela tá a 2,5 metros do apoio A. Beleza, então, primeiro passo, calcular as reações. Então, eu sei que somatória de forças na horizontal igual a zero. Então, HA, que tá para direita, e 10 que tá para esquerda. HA menos 10 igual a zero. Então, HA igual a 10 kN. Agora, somatória de forças na vertical igual a zero. Eu tenho RA para cima. E aí para baixo eu tenho 5, 20, 4 e 3. Então, menos 5, menos 20, menos 4, menos 3 igual a zero. Daqui sai que RA vale 32 kN. E somatória de momentos em torno a um ponto qualquer, vou escolher o ponto A, igual a zero. Então, o ponto A ele começa com um momento aplicado MA, que está no sentido anti-horário, E aí, todas essas forças vão causar momento em A. Então, 5 vezes 1, só que está no sentido horário agora. Então, vai ser menos. 5 vezes 1, 20 vezes 2,5, 4 vezes 4, 3 vezes 5. E tem um momento aplicado aqui de 6 kN vezes metro. Então, o momento ele já é vezes metro, não precisa multiplicar por distância. Ele entra puro. E ele está no sentido anti-horário. Então, é mais 6 igual a zero. O 6 está aqui, anti-horário, aqui é tudo horário. E daqui vai sair, então, que MA é igual a 80 kilonewtons metro. Sim, sinal positivo significa que ele é nesse sentido que eu atribuí mesmo, Igual a HA, ele é realmente para a direita, o MA é realmente anti-horário e o RA é realmente para cima, porque todos eles deram positivo, Beleza, agora não precisa, Principalmente aqui que é o engaste. Mas, se quiser, podemos desenhar o diagrama de corpo livre. Nossa, agora que eu vi que eu tô cortando metade da minha folha, mas acho que deu para ver,
Deixa eu... Bom, espero que tenha dado. Vamos ver, né? Diagrama de corpo livre. Então, eu vou desenhar a minha viga aqui. E eu vou colocar todas as forças que atuam nela. Então, aqui eu tenho uma carga concentrada de 5. Aqui eu tenho uma carga concentrada de 4. Aqui eu tenho uma carga concentrada de 3. Tenho uma carga distribuída de 4 quilonewtons por metro. Aqui eu tenho uma força horizontal de 10 quilonewtons e um momento aplicado de 6 quilonewtons metro. Aqui eu tenho minhas reações de apoio, que são horizontal 10, momento de 80 e vertical de 32. E vou só colocar as distâncias aqui. É 1 metro, 3 e 1. Tá. Beleza, aqui então é o seguinte. Esse é o meu ponto A, meu apoio. Eu só vou numerar todos os pontos onde eu tenho carga concentrada, eu preciso ter uma atenção especial a eles para o momento. Então, já vou nomear eles, B, C e D, tá? Então, essa é a nossa viga, diagrama de corpo livre. Agora, eu posso fazer meu diagrama da normal em quilonewtons. Então, eu desenho o esqueleto da minha viga aqui. E ela está submetida a uma força de 10 para a esquerda e uma força de 10 para a direita. Essas duas forças, elas estão comprimindo a viga. Então, é 10 de compressão. Eu posso desenhar tanto para cima quanto para baixo, tá? É só eu colocar um sinal de menos, porque compressão é negativo, né? Então, é 10 compressão. Beleza, cortante em quilonewtons. Então, vou até vir para cá um pouquinho mais para baixo. Então, cortante é o seguinte, né? Dá para ver meu diagrama de corpo livre. Aqui eu tenho uma força de 32 para cima. Então, eu vou subir 32. Eu vou... Vou tentar fazer em escala aqui. Então, aqui é 32. Beleza, do ponto A até o B, eu tô caindo aos poucos 4 quilonewtons por metro. Em 1 metro, eu caí 4 quilonewtons. Eu tinha 32, então cheguei em 28. Então, aqui eu tenho 28. E como é uma queda aos poucos, né? Vai ser linear isso aqui. Aqui vale 28. Beleza, aqui, só que não é, eu fiz isso, mas não é para fazer, né? O que acontece aqui?
cheguei no 28 no ponto B. Só que no ponto B eu tenho uma carga de 5 para baixo. Então, eu vou descer 5. 28 menos 5, aqui eu tenho 23. Beleza, agora do ponto B até o ponto C, o que está acontecendo, né? Eu estou caindo aos poucos 4 kN por metro. Em 3 metros, eu vou ter caído 12 kN. Tinha 23. Cair 12, eu vou chegar no 11, tá? Deixa eu só marcar esse ponto. 11. Então, eu tinha 23 em parar aqui no 11. Que é 11. Nesse ponto, que é o ponto C, eu tenho uma carga concentrada de 4 para baixo. Então, eu vou cair 4. Tinha 11. Cair 4, eu chego no 7. Então, cheguei aqui no 7. Entre o ponto C e o ponto D, eu estou caindo aos poucos 4 kN. No final de 1 metro, eu vou ter caído 4 kN. Tinha 7, caí 4, eu vou ficar com 3. Né? Então, eu vou vir aqui do 7 para o 3. E aqui, nesse ponto, que é o ponto D, eu tenho uma força de 3 para baixo. Então, eu desço 3. Aqui é 3. É tudo positivo, que tá tudo para cima aqui no meu diagrama de cortante, tá? Então, esse é o diagrama de cortante. Quem quiser fazer pintar aqui dentro, sabe? Fazer umas linhazinhas, fique à vontade. Então, esse é o diagrama de cortante. Ele não cruza o eixo em nenhum ponto. Então, eu não tenho ponto de momento máximo. Mas todos os pontos que eu tenho descontinuidade, ó, que é quando eu tenho carga concentrada, né? Quando eu tenho descontinuidade no esforço cortante, eu tenho que prestar atenção no momento, que vai ter um ponto anguloso no momento fletor. Outra coisa muito legal de desenhar, que eu desenhei aqui em escala, é que como na viga inteira, né, a minha carga distribuída é 4 kN por metro, todas essas linhas aqui, elas são paralelas, né? Eu tô caindo sempre 4 kN por metro. Então, quando a gente desenha em escala, dá para ver bem legal que essas linhas são paralelas, né? Porque a inclinação é a mesma. Se eu tivesse um 4 num trecho e 6 kN por metro no outro trecho, o trecho de carga distribuída maior teria uma inclinação maior, ele desce mais bruscamente, né? Então, isso é legal de observar no diagrama de cortante. Beleza, agora vamos fazer o diagrama. Eu vou virar a folha para fazer o diagrama de momento da nossa viga. Então, vamos lá desenhar ela. Já vou desenhar aqui momento, quilonewtons metro. Aí eu vou dar um espaço legal aqui. Só vou marcar aqui. Beleza. O diagrama de momento, ó, a gente começa. Lembra que eu falo para vocês que extremidade, o momento é 0, a menos que eu tenha um momento aplicado, que é o caso aqui do meu ponto A, né? No ponto A, eu tenho um momento de 80 aplicado. Então, se eu pegar e aplicar esse momento de 80 nesse sentido que ele tá, ó, o que vai acontecer? Eu tô tracionando a parte de cima aqui da minha lixa.
ou seja, a minha viga traciona em cima. Então, esse momento de 80 é um momento de tração em cima, tá? Então, aqui eu vou desenhar um momento, eu vou fazer 4 centímetros, que vai ser 80 tração em cima. Eu sempre desenho o lado que traciona. Nessa mesma pegada dessa extremidade aqui, a gente observa essa outra extremidade que tem um momento aplicado de 6. E se eu pegar, ó, e nessa extremidade, né, que é a mesma extremidade do ponto D, aplicar esse momento de 6 nesse sentido, ó, a minha viga, ela tá tracionando embaixo. Então, esse momento de 6 é um momento que traciona embaixo. Então, eu vou desenhar ele para baixo, né? Então, meu momento de 6, eu vou desenhar ele aqui embaixo. Então, esse é o meu momento de 6. Vou precisar achar o momento em B e o momento em C. Para achar o momento em B, o que eu vou fazer? Eu vou cortar minha viga aqui, ó. Só vou enxergar minha viga de A até B. E para eu achar o momento em C, eu vou cortar ao contrário, que fica mais fácil. Eu só vou enxergar minha viga de C até D, né? Então, eu vou fazer esse corte aqui de A até B. Então, vou chamar isso aqui de quero calcular MC. Então, vou cortar minha viga de A até B. Então, em A eu tenho um momento de 80 kNm, uma força horizontal de 10 kN e uma vertical de 32 kN. Em cima aqui do meu ponto B, eu tenho uma força de 5 kN, tenho uma carga distribuída aqui de 4 kN por metro, e isso aqui tudo tem um comprimento de 1 metro, né? E toda vez que eu corto uma viga, nela aparecem 3 esforços: uma cortante girando anti-horário, uma força normal de tração e um momento que traciona embaixo, né? Como eu acabei de fazer com esse momento de 6. Se eu segurar a minha viga e nessa extremidade aplicar esse momento, ó, ele é de tração embaixo. Então, é assim que aparece na convenção. E aí, como eu só estou interessada no momento, e aliás eu chamei de MC, mas é MB, né, que é o momento em B, eu vou fazer somatório de momentos em B igual a 0. Antes disso, né, que eu acabei esquecendo, eu vou concentrar essa minha carga distribuída, então eu tenho 4 kN por metro em 1 metro, vai virar aqui 4 vezes 1, 4 kN. E ele tá aqui a meio metro do meu ponto B, que tá no meio da viga. Então, beleza. Quem que causa momento em B? Eu tenho esse momento de 80, que está anti-horário, né? Aí, no sentido horário, eu tenho 32, ó, se eu segurar B, né? 32 vezes 1, então é o outro sentido. Horário. Eu tenho essa força de 4, ó, mas ela tá anti-horário, então vai ser 4 vezes meio. Anti-horário. E eu tenho um momento aplicado M anti-horário, então é mais M igual a 0.
Se eu isolar M, eu chego que M dá menos 50 quilonewtons metro. Isso significa o quê? Né? A convenção é sempre momento, tração, embaixo. Como ele deu menos aqui, significa que ele é tração em cima. Então, no meu ponto B, eu vou desenhar um momento de 50 quilonewtons metro aqui, com tração em cima. Então, eu desenho ele para cima, né? E finalmente, né, eu vou precisar achar o momento em C. Para isso, eu vou cortar minha viga de C a D. Então, apago tudo que tem antes e só vou enxergar o que tem de C a D. Né? Então, agora sim que eu quero achar meu MC. Então, vou desenhar aqui o pedacinho de viga final de C a D. Né? Então, aqui em D, eu tenho uma carga concentrada de 3 quilonewtons, uma horizontal, eu vou desenhar, né, mas nem precisava, de 10, um momento de 6 quilonewtons metro, eu tenho uma carga distribuída de 4 quilonewtons por metro. No meu ponto C, eu tenho uma carga concentrada de 4 quilonewtons. Entre esses dois pontos, eu tenho uma distância de 1 metro. E quando eu corto minha viga, sempre aparecem 3 esforços. Vai aparecer uma força cortante, que tende a girar no sentido horário, uma força normal de tração e um momento que traciona o lado de baixo da minha viga, né? Mesmo o pensamento, ó, quando eu quero aplicar o momento nessa extremidade, se eu aplicar assim, ele está tracionando embaixo. Então, é assim que desenha. E agora eu vou concentrar essa carga de 4 quilonewtons por metro em 1 metro. Aqui eu tenho 4 quilonewtons em meio metro, né? E vou fazer somatório de momentos em C igual a zero. Então, quem que causa momento em C? Eu tenho M no sentido horário. Eu tenho 4 vezes meio, também horário. Então, aqui horário, aqui horário. Eu tenho 3 vezes 1, horário também. E eu tenho 6, que é o momento, mas ele tá anti-horário. E aí, então, meu momento vai ser 1 dá positivo 1 quilonewton metro. Se dá positivo, ó, significa que tração em baixo, porque a convenção é tração embaixo, então embaixo é junto, né? Se deu positivo, significa que é tração embaixo. Então, aqui no meu ponto C, eu vou desenhar um momento de 1, nem dá para aparecer aqui direito, é 1, com tração embaixo. E aí, né, o que eu vou fazer? Como eu tenho carregamento distribuído, é tudo parábola isso aqui. Então, eu vou ligar os pontos, mas é com parábola, né? Então, aqui é uma parábola, aí ela vem vindo,
Passei muito antes, desci muito. Aqui ela tá mais suave. Então, ela vem vindo e aqui desceu e chegou no 6. Esse, então, isso aqui é parábola, né? Então, esse é o diagrama de momento dessa viga, ok?